Boa noite. Disse que boa noite que a gente recebe é as boas-vindas, né? Acho que eu fui bem-vindo. Todo mundo respondeu. Obrigado. Obrigado. Prezados irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja com nós. Que os bons espíritos nos auxiliem, ajude-me na divulgação a tornar-me bem claro e compreendido por todos. Agradecemos a oportunidade, o convite do Marchiolo, que no Mensageiro da Luz da casa que exerço atividade, eu não faço palestra. Inclusive, sou meio acusado lá que eu faço muita pressão, que eu cobro demais, daí eles não me escalam, porque embora eu sou bastante antigo na casa, um dos fundadores, mas quem faz a escala é outro, como não gosta das minhas palestras. Então eu agradeço a oportunidade, né? Às vezes, quando eu faço pressão assim, também as casas não me convidam mais, não, ele faz muita pressão. Porque a gente escolheu evolução do espírito, progresso espiritual. Qual é o pensamento, a ideia? Auxiliar-nos para aproveitar a existência na Terra, a nossa reencarnação. Deus, nosso Pai Criador, nos criou simples, sem nada saber. O objetivo da criação do Espírito é a perfeição. Todos nós seremos um dia espíritos perfeitos, espíritos de luz. O Espírito independe da matéria. A alma é individual. A alma pré-existe e sobrevive ao corpo. Isto é, a alma vive antes da vida aqui na Terra e sobrevive após a morte do corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas iguais, simples, sem nada saber. Nada de privilégio na criação divina. Da maneira que Deus criou um, criou o outro. Os espíritos elevados que nós conhecemos, que nós veneramos, santos e anjos, foram espíritos criados como todas as demais criaturas, transitando pelos reinos inferiores da natureza até a conclusão de espírito dotado da razão. Esses títulos de santos e anjos foi uma conquista desses irmãos. Todos nós encarnados estamos diante da oportunidade, porque o objetivo da vida na Terra, na encarnação, da vida no corpo, é desenvolver, é aprender, é crescer, elevar-nos para Deus. O espírito é criado simples, sem nada saber, taxados ao progresso infinito. Ele evolui, progride na vida material, enquanto encarnado, e progride no plano espiritual, nos intervalos entre uma reencarnação e outra. Mas a vida na matéria, no corpo, é necessária ao espírito. Porque aí ou aqui no mundo material ele se desenvolve e adquire os conhecimentos práticos especiais. A espécie de um pai que tem um filho e coloca na escola para aprender, porque o filho nasce pequenininho ou não sabe nada, o pai coloca na escola para aprender. Deus, nosso Pai, nos criou, a nossa pátria de origem é o plano espiritual, nos criou no plano espiritual e colocou na escola da vida na matéria. A vida na Terra, no corpo, é uma escola para o espírito, uma oportunidade para ele aprender, para ele desenvolver. Como ele é criado simples, ignorante, sem saber nada, é impossível, numa só encarnação, numa só existência, não há como ele adquirir toda a perfeição. Então ele retorna à vida na matéria, no corpo de carne, tantas vezes quantas forem necessárias. E de cada vez que ele vem à vida na matéria, retorna, ele retorna com o conhecimento adquirido nas pré-existências, com o conhecimento adquirido na vida espiritual.
Agora, quando num mundo, num planeta, o espírito adquire tudo que se pode obter nesse planeta, nesse mundo, em termos de conhecimento e de sentimento, aí ele deixa este mundo para galgar ou subir a outros mundos. Cada vez mais elevado esses outros mundos, cada vez menos materializado esses outros mundos, e assim por diante, até a perfeição de que é suscetível o espírito alcançar. Mas é bom nós dizer que o progresso é infinito, como infinito é Deus Todo-Poderoso. Esse progresso do espírito se processa de duas maneiras, por dois distintos aspectos, que são amor e sabedoria. As duas asas que elevam o espírito a Deus, nosso Pai, é o conhecimento, o saber, e o sentimento, o amor. Para alcançar a perfeição, a conclusão de espírito elevado, terá o espírito que ter conhecido toda a ciência do planeta e ter desenvolvido todo o sentimento de amor, a ponto de doar-se pelos outros. Tem pessoas que têm dificuldade aqui na Terra, encarnado no corpo. Tem para pessoas que nada dá certo na vida. Já desde criança é doente, cresce nas dificuldades, na escola não consegue aprender, na família é uma pobreza, no lado material é uma fraqueza. Tem pessoas que nada dá certo. Somos espíritos milenários, de muitas encarnações na Terra, muitas e muitas. E grande parte dos espíritos encarnados da humanidade nasce, cresce, vive e morre despreocupado, sem se tocar, sem se acordar para a verdade, o porquê da vida, por que foi criado, quem é ele, de onde veio, fazer o que aqui no mundo, para onde vai. Tem pessoas que não se tocam, nasce, cresce, vive despreocupado, não se atualiza com as leis. A pessoa precisa se atualizar. Ganhou uma vida na Terra, ganhou um corpo, não comprou, ganhou de graça um corpo. Através do corpo tem os pés, os braços, as mãos, pode ver, coisa boa ver, né? Pode ouvir, falar, sentir, conviver. A pessoa não se... porque ganhou de graça um corpo. Ninguém tem um corpo mais bonito ou lindo assim, só porque pôde pagar, né? Vocês podem até não achar, mas eu acho. Todos ganharam a mesma oportunidade. E a maioria se acorda no mundo espiritual. Sabe como? Com o queixo entre as mãos, a dizer assim: perdi a minha existência. Nós somos espíritos milionários de muitas encarnações e tem os executores, os espíritos elevados que executam as leis divinas na Terra, que cuidam da humanidade. Ninguém está jogado aqui no mundo entregue à própria sorte ou ao léu. Há os espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus na crosta da Terra em prol do bem da humanidade, na marcha do progresso, que eles dificultam, açoitam o indivíduo que não quer evoluir, que não quer aproveitar a existência, que não quer aproveitar a encarnação. Às vezes a gente lê o Evangelho, todos os espíritos, o livro o meu está feio, não dá nem para mostrar, mas vou esconder aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê e passa despreocupado. Veja o que diz o Espírito Lázaro, aqui no capítulo 9, item 8, a lição é obediência e resignação. Capítulo 9, item 8. Vê o que o Lázaro diz. Vou botar o outro olho aqui para... O que ele diz para aqueles que perdem a existência, para aqueles que não querem se acordar, para a pessoa desatualizada. A pessoa que não se atualiza no mundo, mesmo na vida material, passa dificuldade. Hoje a pessoa, se quiser um bom emprego, tem que estudar, se quiser um bom salário, tem que ser formado. Se não se atualizar com os meios da época, aquele que não tiver um celular, um computador, é um aguiar da vida. Só trabalha de servente, na verdade. Mas o lado científico, o desenvolvimento intelectual da humanidade é de 80 anos para cá. Não é tão feio.
Mas a pessoa que não se atualiza com as leis divinas, com a doutrina de Jesus, isso é vergonhoso. Vergonhoso. 2017 anos, a pessoa está desatualizada. A gente se diz cristão. Será que realmente somos cristãos? Colocamos em prática os ensinamentos de Jesus? Amamos o próximo como a nós mesmos? Queremos para o outro o que queríamos para nós? Perdoamos as ofensas? Não revidamos as ofensas? Veja o que diz. Aquela pessoa que ganha uma existência na Terra e não se atualiza com a era em que vivemos, com a era do Cristo, veja o que ele diz aqui. Obediência e resignação, eu vou ler porque eu não consegui decorar. A cabeça dura já é difícil decorar, né? Mas eu vou ler. É bem pequenininha a lição. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carrega o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, ou seja, o covarde, o medroso, o pusilânime, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia o desfalecimento da corrupção. Tinha que vir de novo Jesus. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época no mundo é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que tende de salvar ou de perder. A virtude da vossa geração, no caso, o Lázaro aqui dizendo a nós, a virtude da vossa geração, ou da nossa geração, é a atividade intelectual. Aquele que aprende, que conhece, que desenvolve cientificamente, tem uma virtude. O conhecimento, o aprendizado, o desenvolvimento intelectual é uma virtude, ele está dizendo. A virtude da vossa época é a atividade intelectual. O vício ou defeito é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva e de repente descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Desenvolvimento científico hoje é muito grande, né? Não é verdade? Agora que vem a punição para aqueles que não aproveitam a encarnação, a vida aqui na Terra. Submetei-vos à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai dele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo. O látigo é o reino, a açoiteira trançada, duas pernas para deixar dois retratos com uma açoiteirada só. Nós que somos os guias da humanidade, lhe aplicaremos o látigo. E lhe submetemos à vontade rebelde por meio da dupla ação, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Mas bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois possuirão doces ouvidos aos ensinamentos.
Tem pessoas que dizem nada dá certo, para mim tudo dá errado. Os espíritos superiores colocam o indivíduo na linha, obrigam, pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelas dores e desengano, ele é obrigado a se questionar. Os espíritos incumbidos da marcha do progresso aqui, ele disse, Lázaro, espírito protetor, Paris, 1863. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. O indivíduo precisa fazer essas meditações. Quem sou? Faço o que aqui na Terra? De onde eu vim? Para onde vou? Por que eu vim? Se atualizar com as leis divinas, com as leis de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo de vida. É o Criador do nosso planeta. Desceu à Terra, trazer um exemplo de que maneira devemos viver. Temos que ser cristãos, vamos nos atualizar. Porque os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, os exemplos do Mestre, têm este objetivo. Era para isso que ele veio. Acordar a humanidade para a realidade da vida de espírito imortais que somos. Eu vou ler mais um pedacinho, não é do Evangelho, mas é de Emmanuel. Um livro. O que Jesus veio fazer? Com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria, da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperança, e a humanidade da terra, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente a manifestação da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com os tesouros dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre as pessoas a sua boa nova. O Evangelho de Jesus é o transunto, ou seja, um escrito, um documento de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as inspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Hoje nós vivemos num mundo turbulento. Há pessoas que dizem, parece que o mundo está perdido. O quadro contristador atual da humanidade, que quadro contristador é esse? Esse quadro de tristeza, de guerras, terrorismo, refugiados. Imagine milhões de refugiados pelas águas, pelo oceano, sem ter para onde ir, sem pão, sem desnudo, sem teto. Essas guerras religiosas, se pegarmos só o Brasil, a pobreza, a droga, o crime, os sequestros, os estupros, a política, o roubo, é uma tristeza. Ficamos decepcionados. Este estado de coisas da humanidade, esse quadro contristador, vai permanecer inalterado? Quiçá, até quando? Sabe Deus até quando? Mas a transformação moral das pessoas se dará um dia. Eu vos afirmo, sem medo de errar. A melhoria moral, o desenvolvimento intelectual está aí. Imagine os meios de comunicação hoje em dia.
enfim, as máquinas, o remédio. Mas um dia virá, afirmo sem medo de errar, o desenvolvimento moral, o sentimento, o amai-vos uns aos outros de nosso Senhor Jesus. Principalmente quando a pessoa oprimida, obrigada pelas necessidades imperiosas da vida, sentir a necessidade de trazer para dentro de si, para a sua esfera íntima, os ensinamentos dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, vividos e exemplificados na Galileia há 2017 anos. Os ensinamentos de Jesus vão acordar a humanidade para a realidade da vida de espírito, imortais que somos, criaturas criadas por Deus, ex-criada, vivemos para sempre. Os ensinamentos de Jesus vêm pedir que o bem, principalmente, a justiça, sejam nossos ideais de todas as horas. Que seus ensinamentos façam vibrar em nós as fibras mais íntimas do nosso coração. Convoque-nos à renovação, mas a renovação em espírito e verdade. Faça-nos sentir a necessidade de amar, dando, doando, sem a ideia da retribuição, da recompensa, servindo mais do que exigindo, compreendendo uns aos outros, mesmo que não sejamos compreendidos, querendo para o próximo, para o outro, aquilo tudo que quereríamos em igual circunstância fosse feito para nós, esquecendo as ofensas, não revidando as ofensas, orando pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, amando a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo isso que nós vemos, amando o próximo como a si mesmo. Os ensinamentos de Jesus têm este objetivo. Se nós nos prendermos na atualidade, nessas barbáries que presenciamos todos os dias, se nós nos prendermos aos meios de divulgação, principalmente a política, só no Brasil a política, o roubo, os sequestros, as drogas, os crimes, etc., nós ficamos decepcionados. É uma tristeza, o mundo está perdido mesmo. Mas se nós regredirmos ao passado, nós vemos que a população já deu um grande passo. Principalmente nessas horas de flagelos, a gente sente a fraternidade e o amor das pessoas contribuindo uns para com os outros. Na antiguidade, meus irmãos, era pior. Se nós regredirmos ao passado, era 1000 vezes pior. Existia tudo isso que a gente vê hoje, só que não tinha meios de divulgação. Antigamente, na antiguidade, quando uma população começava a crescer, florescer, uma aldeia começava a desenvolver, logo desaparecia. Se não fosse pelo massacre do Gladio, dos conquistadores sem entranhas. Então estacionava sobre as ondas das pestes mortíferas, desconhecida e não atacada. Na antiguidade era terrível. Em todos os pontos da terra existia bandos e bandos de saqueadores esperando anoitecer, estacionados nas matas, nos campos, esperando anoitecer. Eles invadiam os vilarejos, as aldeias, assassinavam todos os moradores e levavam todos os pertences. Era nas aldeias, era nas agriculturas, nas roças. Tão verdade era que o morador da casa acendia as luzes, deixava a casa e pousava no mato. Porque certeza que anoitecia e amanhecia. Era terrível. E era pela terra, pelos matos, pelos campos,
pelos mares. Só a pirataria era navios inteiros saqueados, assassinados, tudo. Era terrível. Dificilmente sobrevivia. Se não fosse isso, as epidemias aniquilavam a raça humana. Só para se ter uma ideia, sarampo, varíola, tuberculose, não tinha, o estado de saúde não tinha remédio. E as criaturas pereciam, sem remédio. A lepra não tinha controle. Só para se ter uma ideia, só a epidemia de bubões, a peste bubônica, chamada peste de Justiniano, no século VI, no ano 600 da nossa era, eliminou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. O sarampo devorava as crianças tudo. Era terrível. Hoje ainda as nossas coletividades humanas sofrem o assédio da espada homicida. Chuvas de bomba ainda são arremessadas contra as populações indefesas. Contudo, as epidemias da época não controladas foram controladas, graças a Deus. Hoje temos remédio gratuito, pouco, meio custeado, mas temos, graças a Deus. Melhorou bastante e muito a população. Só que existe uma grande ameaça. Eu gosto de assustar, pois tu não me convida mais. Uma grande ameaça ao domicílio terrestre. É a desarmonia, o desequilíbrio. A profunda desarmonia, o desequilíbrio generalizado, as moléstias da alma. Essa se ingere sutilmente nas criaturas, devagarinho, de mansinho, e vão solapando as instabilidades. O egoísmo, o orgulho, a avareza, o ciúme, a ganância vão alcançando a maioria das criaturas. Vão cegando e escravizando inteligências vigorosas. A negação do bem simbolizada no mal parece que ainda é o ambiente que predomina na Terra, onde as pessoas respiram num clima de desilusão, permanecendo insatisfeito, intranquilo, apegando-se tudo aquilo que sem dele exija um esforço de uma reforma íntima. Precisamos melhorar. E se apresenta às pessoas como que revestida de um rótulo, como que a infabilidade para a cura dos seus males. Todos nós somos passíveis de melhora. Estamos, nós encarnados, claro que tem bastante espírito, mas nós encarnados estamos diante da oportunidade. Ganhamos um corpo, uma vida na Terra para melhorar. Vemos a Terra convertida em campo de quase interminas hostilidade. Pessoas e nações inteiras, o que querem é a facilidade, o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, ensequecidos pelos enganos da personalidade, do autoritarismo, empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidáveis de opiniões, conduzidos quase sempre pelas desvairadas ambições inferiores. A humanidade abeira-se desse abismo que o nosso olhar conturbado não nos deixa perceber. Desde quando, meus irmãos, desde quando nós fizemos e desfizemos, fazemos e desfazemos a viagem reparadora e regressamos perplexo para o reinício? Quantas vezes já utilizamos corpos sagrados na Terra? Quantas reencarnações? E quais crianças despreocupadas, entretidas apenas com jogos infantis? Perdemos o ensejo santificante da nossa existência. O que fizemos nós dos ensinos dele?
dos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, para afagar as testas coroadas dos príncipes triunfadores, mesmo sabendo que os vencedores da terra não conseguem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus, da salvação, para uma grande maioria, fantasia de ingênuos. E ainda hoje, decorridos 20 séculos, sobre a cruz do Mestre, temos a coragem de benzer canhões, metralhadoras, tanques de guerra, de assalto, para matar e destruir, em nome do Pai. Do Pai magnânimo que faz refulgir o sol sobre os justos e os injustos. Meus irmãos, não cobicemos o repouso das nossas mãos e dos nossos pés. Antes de abrigar semelhante propósito, procuramos a paz interior na suprema tranquilidade da nossa consciência. Empolgamos a chefia da própria existência. Tememos a ciência que estadia sem a sabedoria. Livremo-nos do raciocínio que calcula sem amor. Nos atualizemos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, nós repetimos, é o transunto, é o documento, é um escrito de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as inspirações. Raças e povos ainda há que a desconhecem. Porém, não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todas as pessoas receberam nas mais remotas plagas do orbe as irradiações do seu Espírito misericordioso, por meio das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre. Ainda encontrarás, por algum tempo, a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força inspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida, principalmente nos dias de flagelos e de provações coletivas, como agora essas enchentes. É para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade, a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo de vida para os nossos dias aqui na Terra. Aproveitemos a nossa existência, aproveitemos a nossa encarnação, nos atualizemos com o Evangelho de Jesus. Nós rogamos da equipe espiritual dessa instituição, Casa da Prece, que coloque em nosso coração o que a nossa mensagem não colocou. Muito obrigado.